no segundo livro das Crônicas, o capítulo de número 34. Segundo livro das Crônicas, o capítulo de número 34. A partir do versículo 1, diz assim: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Versículo de número 8. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e Maceias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Versículo 14. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dado pelas mãos de Moisés. E finalmente, versículo 27. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. É sempre uma grande responsabilidade ministrar a palavra de Deus. O tema que foi escolhido, ele ao mesmo tempo que parece simples, ele traz a sua complexidade devido ao número de vezes que nós já ouvimos este versículo sendo citado. Levítico capítulo 6, a partir do versículo 8, vai tratar sobre a lei do holocausto. Eu não vou me ater a muitos detalhes deste trecho, mas o servo de Deus, já na leitura inicial, trouxe uma prévia de que se tratava de uma obrigação do sacerdote manter o fogo aceso. Fogo este que não foi ele quem acendeu. Ele tinha apenas a tarefa de manter o fogo aceso. Todos os dias pela manhã, ele deveria retirar as cinzas que haviam restado ao final do sacrifício e colocar nova lenha para que o fogo permanecesse aceso. E falando assim, o texto é extremamente didático, de fácil compreensão, porque o fogo está aceso e eu preciso alimentar o fogo para que ele permaneça aceso. Vamos agora tratar deste assunto de uma forma mais abstrata, porque em algum momento o fogo foi aceso na minha e na tua vida. E muitas vezes nós não temos a qualificação para manter o fogo aceso.
Eu ouvi aqui alguém dizer que ontem vocês ouviram falar sobre o fogo estranho. O servo de Deus falou aqui sobre a lenha verde. Orlando, mas espera aí, são muitos detalhes. Eu tenho uma notícia importante para você aqui. A responsabilidade do fogo não é sua. A responsabilidade do fogo não é minha. A nossa responsabilidade é o altar. Orlando, como assim? Deus mandou fogo. Agora, eu e você precisamos manter o combustível para que esse fogo permaneça aceso. E eu queria tratar um pouco sobre isso hoje. Orlando, mas peraí, você vai tratar sobre isso de que jeito se você lê um texto aleatório e que parece não ter nenhuma relação com Levítico 6 e 13? Pois bem, nós estamos agora no período monárquico em Israel. A bem da verdade é que Israel vai ter o seu governo inicial, serão 120 anos, distribuídos em partes iguais de 40 anos, para Saul, Davi e Salomão. Agora Salomão faz coisas que desagradam ao Senhor e incute no meio do povo a idolatria. Isto devido ao seu relacionamento com mulheres pagãs. O texto diz que o Senhor levanta alguém com uma mensagem dizendo que vai rasgar o reino em dois. Algo que vai acontecer após a morte de Salomão, quando o seu filho Roboão assume o trono. Agora Roboão não agrada, não atende às reivindicações do povo, e o reino de Israel é dividido em dois, reino norte e reino sul. O reino norte será governado por Jeroboão, e o reino sul por Roboão. Você já aprendeu e já ouviu que no reino norte nenhum dos 19 reis fizeram a vontade do Senhor. Serão levados para o cativeiro assírio, aonde será extinto, exterminado. Por sua vez, o reino sul, Judá, terá ao longo de sua história 8 bons reis. Orlando, e quantos reis foram? 19. E quantos foram bons? 8. Apesar dos bons reis, o povo insistia em se afastar do Senhor. E por que você está contando essa história, Orlando? Porque eu queria deixar uma coisa muito clara para você. Eu já disse aqui que a responsabilidade do fogo não é de nossa competência. Mas se alguém não me ensina que eu preciso alimentar o fogo com combustível, se alguém antes de mim deixa o fogo se apagar, o que é que eu posso fazer? Porque nós temos o hábito, de certa forma saudosista, de nos lembrarmos de como as coisas eram. Eu sirvo a Deus desde os 5 anos. E se eu for falar para você, realmente, meu irmão, quantas vigílias eu participei nesta casa na minha adolescência. Porque a gente queria era buscar a presença de Deus. Não fazia nenhum sentido vir para o culto e não chorar, e não falar em outras línguas, não sentir o Espírito Santo atuando entre nós.
Mas aí, Orlando, as gerações mudaram. As pessoas não fazem mais isso. E eu vou fazer o quê? É aí que a gente chega no texto que eu quero tratar. Antes de falar de Josias, eu quero falar do seu avô, Manassés. O texto vai dizer que ele foi um péssimo rei. Quiçá o pior rei de Judá. Orlando, como assim? Eu vou falar para você. Ele mandou erigir altares a outros deuses dentro do templo do Senhor. Não é possível. Mandou as costureiras fazerem casinhas para esses deuses. Misericórdia, Orlando. Espalharam altares para outros deuses em todo o reino de Judá. Mas não pode ficar pior, vai ficar. Ele vai sacrificar o próprio filho a um Deus pagão. Como é que é? Você está dizendo que o povo de Deus foi governado por um homem que fez sacrifício humano? Está no texto. Ele era péssimo. O texto vai dizer para nós que o Senhor vai tratar com ele. Ele será levado para o cativeiro. Meu irmão, ele vai reinar 55 anos. São 55 anos sem falar da palavra de Deus. São 55 anos fazendo a idolatria se propagar em Judá. Mas não é possível, Orlando. E aí eu te pergunto, quem nasceu nesse período? Não ouviu falar de nada do que era bom. Quando ele chega lá no cativeiro, o texto diz que ele se lembra do Senhor. O texto vai dizer para nós que ele vai reparar o altar. O texto vai dizer para nós que ele vai mandar tirar os altares aos deuses pagãos. Mas agora o estrago já estava feito, Orlando. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa importante. O nosso Deus é tão bondoso e tão generoso, que apesar de todas as mazelas e deficiências que o homem possa apresentar, a partir do momento que o homem se lembra do Senhor, se arrepende e decide viver o que Deus tem, Deus ouve. Eu vou repetir, porque nenhum de nós merecíamos estar aqui, porque nós não estamos aqui por méritos próprios. Fomos alcançados pela infinita graça. Fomos alcançados pela misericórdia. Eu gosto sempre de lembrar o que é graça e o que é misericórdia. Misericórdia é quando eu não recebo o que eu mereço, e graça é quando eu recebo o que eu não mereço. Orlando, peraí que deu um nó. É isso mesmo, se não fosse a misericórdia, nós já estaríamos mortos, e se não fosse a graça, nós não teríamos tantos privilégios. É a misericórdia e a graça que nos alcançou.
agora não dá mais tempo de resolver a situação, não. Manassés vai morrer e será sucedido por seu filho. Como é o nome dele, Orlando? Amon. Até o nome que ele deu para o menino estava errado. O texto vai dizer para nós que Amon vai assumir o trono. Só que o texto vai contar para nós que ele vai governar só 2 anos. Porque de igual modo, ele vai seguir o caminho do pai. Vai fazer bobagem atrás de bobagem. E ele foi tão ruim que o texto vai contar para nós que o seu staff, os seus assessores, a sua equipe, deu um jeito de assassinar o rei. O rei era tão ruim que deram um jeito de matar ele logo. Quando o povo percebe o que está acontecendo, o texto conta para nós que, preocupados com quem assumiria o trono, eles colocaram Josias. Mas peraí, Orlando, Josias é quem? É neto de Manassés, é filho de Amon, e só para não parecer que é tudo tão ruim, é bisneto de Ezequias. Só que ele tinha 8 anos de idade. Quantos anos, Orlando? 8. Com 8 anos ele assumiu o trono e vai fazer o quê? Com 8 anos tu estava fazendo o quê, meu irmão? Jogando bolinha de gude, correndo atrás de pipa, as irmãs brincando de boneca, e tá tudo normal. É o que se espera. Qual a competência de uma criança de 8 anos para assumir o trono? O que eu acho mais lindo nessa história é justamente isso. Não havia mérito em Josias para assumir o trono, mas havia um direito adquirido. Orlando, onde você quer chegar? Tem muita gente preocupada com as tuas competências, com as tuas atribuições. Não há mérito nenhum em quem está empunhando esse microfone. Mas o Senhor olhou para você e te quis. O Senhor olhou para você e escolheu você. Mas eu não sou qualificado. É justamente essa percepção que te faz apto a ser o instrumento que Deus vai usar para mudar essa história. Josias assume o trono com 8 anos de idade. E aí o texto diz para nós que ele fez o que era reto. Se fosse hoje, qual é a perspectiva para alguém? Vamos trazer essa linguagem para os dias atuais. Qual a expectativa para alguém cujo pai é assassino? Cujo avô é traficante? Qual a referência para um menino de 8 anos de idade dentro de um núcleo familiar como esse? E esse aí não vai prestar. Esse aí vai virar tranqueira. Só que o texto diz para mim que ele quebra uma sequência. E ele faz o que é reto aos olhos do Senhor.
Aí o versículo continua e diz que ele andou no caminho de Davi, seu pai. Opa! Rolando, você não disse que ele era filho de Amon? Você não disse que ele era bisneto, que ele era neto de Manassés? Ei, ele pode até não ter tido a referência adequada imediatamente acima, na genealogia, da ancestralidade, mas ele foi buscar uma referência. Então não me venha dizer que a gente não ora mais, porque ninguém mais faz isso. Que a gente não consagra mais, porque ninguém mais faz isso. Busca aí a referência que você tem de oração. Busca aí a referência que você tem de instrução na palavra. Josias quis fazer diferente. O texto vai continuar e vai dizer que no 8º ano do seu reinado, ele começou a buscar o Senhor. Espera aí, ele assumiu o trono com 8. No 8º ano ele começou a buscar o Senhor. Com quantos anos ele está? 16 anos. Ele começa a buscar o Senhor. Eu disse aqui que eu ia falar sobre combustível para o fogo. Ô meu irmão, não tem jeito não. Para ter fogo, tem que ter oração. Não tem outro jeito não. Quando os profetas de Baal estão reunidos, o Elias repara o altar e depois ele faz o que, Orlando? Busca o Senhor. A gente está vivendo uma geração que no domingo nós temos 300 pessoas na igreja. E no culto de oração, 3. Mas eu trabalho, Orlando. Mas eu estudo. Tá orando em casa? Fica sem falar com a sua esposa para tu ver. Aí vem me falar que se relaciona com Deus sem conversar com Ele. Como é que é isso? Se eu chegar em casa e falar, amor, hoje a gente vai fazer isso e isso e isso. Por que você não me falou isso aí antes? Eu tenho que arrumar as crianças. Eu já tinha planejado outra coisa. Tu está fazendo planos e não está falando com quem se importa com os teus planos. Aí depois tu se arrebenta e vem falar que Deus não te abençoou. Chama Ele para fazer parte dos teus planos. Chama Ele para fazer parte do teu dia a dia. Para ter fogo, tem que orar. 16 anos ele começa a buscar o Senhor. O texto continua. No 10º ano começou a purificar Judá e Jerusalém. Eita, que agora ficou mais delicado, Orlando. Primeiro ele busca o Senhor. Depois ele começa a purificar. Ô meu irmão, eu sou de um tempo que todo culto a gente ouvia falar de santidade. Todo culto a gente ouvia falar de purificação. Mas a gente foi deixando e sair de lado. Porque é importante mesmo agora é rede social. Importante de fato agora é atualizar o meu status.
A gente, quando se relaciona, aprende o que a outra parte não gosta. Eu gosto muito de leite condensado, em qualquer coisa. A minha esposa não gosta. E se eu colocar, tu tá perdido. Agora tu vai me dizer que tu não sabe ainda o que Deus não gosta. Sabe? E tá fazendo por quê? Fala pra mim, meu irmão. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele continua. Com 16 ele busca, com 20 ele purifica. Aí no versículo 8 diz que no 18º ano, já havendo purificado a terra e a casa, chegou a hora de reparar a casa do Senhor. Aí eu vejo Paulo escrevendo à igreja de Corinto: vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito do Senhor habita em vós? Agora eu vejo o menino com 26 anos, já tendo buscado ao Senhor, já tendo purificado a terra e a casa, começando a reparar a casa de Deus. 55 anos com o templo abandonado. 55 anos com altares a deuses pagãos sendo erigido na casa do Senhor. O meu Senhor não divide glória com ninguém. Josias mandou reparar o templo. O meu Deus te trouxe aqui hoje para dizer: tá na hora de reparar o templo. E ei, meu irmão, eu não estou falando dessas paredes, porque o pastor Rogério já disse aqui quantas reformas já foram feitas nesta casa. Eu sou do tempo que o púlpito era ali, eu vinha nas vigílias, as coisas mudaram aqui. Mas e em você? Mudou o que nesses anos todos? Como é que está o templo do Espírito Santo? Elias vai reparar o altar. Ei, está na hora de reparar o templo. O texto vai contar para nós que durante a reforma, Josias vai mandar Ilquias e Safã para levarem os recursos, para fazerem o que é necessário, verificar se está tudo bem. Aí o texto conta para nós que enquanto eles estão fazendo a reforma, eles encontram o livro. Peraí. Eles encontraram o que, Orlando? O livro. Que livro? O livro da lei do Senhor, que foi dado a Moisés. Mas peraí, o livro estava perdido? Estava. Mas estava perdido aonde? Estava perdido dentro do templo. Não, aí tem um nó aqui agora. Eles acharam um livro dentro do templo, mas era o livro da lei do Senhor. E estava perdido dentro do templo.
já disse aqui que o templo sou eu e você, meu irmão. Porque se tem uma coisa que eu sei desde que eu era menino, é que nessa casa se fala da palavra do Deus Todo-Poderoso. Só que tem um negócio: o templo sou eu. Aí eu ouço a palavra no domingo e vou para casa. Aí na segunda eu fico entretido com todas as outras coisas que me apresentam. E o que foi pregado no domingo mesmo se perde. Mas hoje é noite oportuna e propícia para reparar o templo. E enquanto você estiver reparando, reformando, você vai encontrar a palavra que o salmista disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso é combustível. Não vai ter fogo estranho se você examinar a palavra. O texto vai dizer para nós agora que alguém vai ler o livro para o rei. O rei, a gente estava reformando e achamos um livro. Que livro? Vou ler para o senhor, rei. Vão fazer a leitura para o rei. O texto vai dizer para nós que o rei começa a chorar. Agora tá tudo fazendo sentido. Agora eu estou entendendo. Eu estou imaginando que eles chegaram naquela parte de Deuteronômio, pastor, que fala das bênçãos e das maldições. Eles chegaram naquela parte que diz: olha, se vocês ouvirem atentamente e obedecerem, vocês serão abençoados. Até aí está tudo bem. Mas a segunda parte vai dizer: só que se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. Então, peraí, não é só não ser abençoado, é ser amaldiçoado. Agora eu estou entendendo por que a gente está passando por esse negócio todo. Manda assuntarem com a profetisa o que a gente tem que fazer. Foram consultar Uda. Ela falou: é isso mesmo. Deus já deu uma sentença. O povo está andando todo errado, todo torto, não vai ter jeito não. Deus vai tratar. Só que há uma exceção aqui. A palavra do Senhor que veio para a profetisa foi: mas avisa para o rei, já que ele se humilhou, já que ele resolveu ouvir a voz de Deus, o Senhor está adiando a punição. Enquanto ele estiver vivo, não vai acontecer. Rolando, onde você está querendo chegar? Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida. Tem gente que já foi sentenciado, mas porque o Senhor levantou um Josias no meio da tua família, mas porque o Senhor levantou um Josias lá na rua que você mora, o meu Deus está dizendo: por causa da tua oração, por causa da tua devoção, eu estou adiando a sentença. Enquanto você estiver na
na presença do Senhor, não vai morrer, não vai perecer, porque o meu Deus está te ouvindo. Precisa alimentar o fogo. O texto vai dizer para nós que agora Josias vai convocar todos, do menor até o maior, sem exceção. O texto vai dizer mais: ele buscou, purificou, reparou o altar, achou um livro. E agora ele vai fazer o quê? Celebrar uma Páscoa ao Senhor. Que coisa boa! Existem ciclos que são necessários. Sabe o que o texto vai dizer? Que nem antes, nem depois de Josias, ninguém celebrou uma Páscoa como esta. Eu queria muito que essa noite ficasse marcada, porque alguns vão a partir de hoje buscar, outros vão purificar, alguns outros vão reparar o altar, o mais importante, vão achar o livro. E ainda antes que este culto acabe, do menor até o maior, nós vamos celebrar, nós vamos celebrar aquele que merece adoração, aquele que merece ser glorificado. Oh, meu irmão, você não sai da podia ficar falando só de fogo aqui, porque Deus é fogo, o seu trono é fogo, os seus olhos são como chama de fogo. Quando o Espírito desce em Atos 2, são vistas línguas como que de fogo. E a boa parte do fogo é que o fogo ilumina. Tá falando de que, Orlando? O fogo ilumina. É por isso que aquela mulher que perdeu a dracma, ela vai acender a candeia. Ela não vai achar a dracma de cara, não. Quando ela acende a candeia, ela vê que precisa varrer, precisa limpar. Ei, meu irmão, o fogo vai esclarecer algumas coisas. E sabe o que é melhor? É que a palavra é fogo. Jeremias vai dizer: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Tu quer entender? Quer enxergar? Vem para a palavra, vem para a Bíblia. Ei, o meu Deus vai te esclarecer. O fogo ilumina, mas o fogo também purifica. Ei, o meu Deus está dizendo aqui: o fogo vai arder continuamente? Vai sim, e vai começar a consumir todas as impurezas necessárias. O que mais que o fogo faz, Orlando? Ô, meu irmão, o fogo ilumina. O fogo purifica. O fogo também se alastra. Tá falando do que, Orlando? Tá vendo esse irmão que tá aí do teu lado?
quando ele começar a queimar, você vai ficar pertinho dele e vai perceber que o fogo que está nele vai pegar em você também. Ei, nós somos um só, e hoje esse fogo vai arder em nós. Eu vou encerrar porque eu tenho 3 minutos. O que eu queria de fato compartilhar contigo, porque o que eu mais aprecio em poder pregar a palavra é que o pregador, ele não cria nada. O pregador não produz nada, ele só transmite. É a palavra que diz: eu só vim aqui como mensageiro. E o meu Deus me trouxe aqui para dizer que você é um Josias. Mas Manassés, mas Amon. Você é Josias. Mas Orlando, eu não tenho qualificação. Josias tinha só 8 anos de idade. O meu Deus me trouxe a esta casa para te dizer que está na hora de buscar ao Senhor, de purificar, reparar o templo, encontrar as verdades que estão perdidas e celebrar ao Senhor Todo-Poderoso. Orlando, e o que eu faço? O texto diz para nós, e essa é a parte mais linda e eu encerro, que todos os dias pela manhã o sacerdote recolhia as cinzas. Ele fazia o que com as cinzas? Ele tinha que levar ela para um lugar limpo. Orlando, eu não entendi. A gente está acostumado a achar que as pessoas são descartáveis. Cinza é lenha que já queimou um dia. Tu tá pronto para pegar o que é cinza e levar para um lugar limpo? Quando eu encontro Jeremias falando, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É porque tem muita gente aqui que está com o altar cheio de cinza. Mas hoje não vai soprar vento nenhum e espalhar essa cinza, não. Hoje a gente vai recolher e vai lembrar como era bom, como era gostoso, como era diferente quando essa lenha queimava e ardia em chamas. E aí, Orlando, tu vai levar ela para um lugar limpo, vai pegar a lenha nova, vai colocar no altar, e o dono do fogo vai mandar fogo outra vez sobre o teu altar. Por favor, fique de pé, porque é de fé que eu devolvo o microfone a quem de direito. Mas aproveita que você está de pé, rasga o coração aí, adora o Senhor, porque Ele está nesta casa.